fazer aquela análise daquele desenho? Foi difícil? Conseguiram entender alguma coisa? Uhum. Isso mesmo. Tá, mas era isso mesmo, eu queria passar um susto para vocês. Mas vamos, geralmente eu tiro uma, duas aulas, tá? Para poder falar sobre desenhos de comandos elétricos, porque existe toda uma técnica para a gente desenvolver isso, né? A gente tem uma técnica para desenvolver isso. Eu vou compartilhar a tela com vocês agora, que a gente abre o diagrama e a gente consegue ir conversando em cima dele. Bem, então, conforme o Wes Weber havia comentado, é um diagrama, tá, para acionamento de um eleva-carga, né? É um monta-carga para talha. O que vem a ser isso? Esse tipo de equipamento é um elevador de cargas. Eu tenho umas fotos aqui, vou abrir aqui para vocês. É um elevador cujo o objetivo é utilizar para levar carga de um andar para o outro, é uma sala elétrica, tá? Foi essa a montagem que foi feita, né? Que está sendo utilizado para realizar esse tipo de serviço. Então o equipamento é esse aqui. Quero ter uma foto mais distante. Vou mandar no WhatsApp de vocês. Deixa eu ver se eu tenho uma foto aqui melhor. Pois eu acho, mas é um elevador, tá? É um elevador de cargas. A gente vê aqui que tem uma porta e eu vou inserir uma carga e vou transportar isso para um andar, de um andar para o outro. Então, como que é montado um diagrama, né? O diagrama de comando, ele tem a sua parte que é uma capa, a identificação do equipamento. Vocês vão observar o índice e aqui a gente já começa o diagrama em si. Vou reduzir um pouco aqui. Então a gente tem esse diagrama, tá? É o meu diagrama unifilar. No diagrama unifilar, eu estou representando nada de comando. Eu estou representando apenas o que? A parte de alimentação de força. Então as simbologias, né? A gente tem uma página aqui que geralmente vem bem montada. Nesse projeto aqui não veio, que é a parte de simbologias. Deixa eu ver aqui na primeira. Geralmente é natural que se venha, não veio, tá? Então, assim, geralmente a gente tem uma página só para simbologias. Então, vamos analisar essa primeira página. A gente tem limite de fornecimento. Então, é nesse ponto aqui vai chegar os condutores de alimentação trifásico 440 volts. Então, a gente está observando que esse painel aqui ele funciona em 440 volts. Então, chega aqui uma alimentação de trifásica 440. E aqui
ele indica, né, o projetista indica que esse X1 e essa bolinha aqui, isso aqui é um borner, tá? É uma borneira. Geralmente os painéis de comandos elétricos a gente precisa de colocar esses bornos para fazer a interface dos cabos que vão entrar e sair do painel. Então olha só, a borneira minha aqui X1 é essa aqui, olha, tá vendo? Então toda vez que você vê aquela bolinha e escrito X1 e vai ter um número, eu vou estar identificando qual é a entrada do condutor elétrico. Tem que melhorar isso. Então, se vocês observarem aqui, ó, está embaçando. Borneira X1, cabo borner aqui está escrito RST. Então se a gente voltar lá no diagrama, RST, tá vendo? Olha, a entrada aqui, RST. RST, borne X1. Aqui eu tenho um disjuntor, tá? Esse disjuntor é um disjuntor que é zero. É o disjuntor de entrada de alimentação do painel. Se a gente for olhar na foto, esse painel ele é tagueado, tá? Então o meu que é zero é esse disjuntor aqui. É um disjuntor que tem uma manopla, isso aqui é uma alavanca. Quando eu fecho o painel, ou abro esse painel, isso aqui é seccionado, tá? Então uma alavanca rotativa do painel elétrico. Então aqui está o que é zero. Os cabos entraram nesse borne, RST, passaram pelas minhas canaletas, né? Até chegar aqui nessa alimentação. A partir daqui eu vou continuar fazendo a minha ligação. Eu vou ter um disjuntor Q1. Esse disjuntor Q1 ele tem o propósito de fazer a proteção do secundário de um transformador, tá? Essa simbologia aqui, ó, T1 é um transformador. Então esse aqui é um transformador. Então T1 ele é um transformador. E eu tenho aqui um outro disjuntor, que é Q4. Então também aqui falta uma informação, né? Eu transformo essa. Boa noite. Isso mesmo, Roberto. Q0 é o disjuntor geral, tá? Você vê que esse barramento aqui, olha, tá todo interligado em quem? No Q0. Então ele é meu disjuntor geral. O Q1 é o disjuntor que vai fazer a alimentação do transformador, que transforma 440 para um nível monofásico de 110 volts. Por que isso, esses 110 volts? Porque o comando é em 110, tá? Então, se a gente voltar aqui na foto, o disjuntor Q4 vai ser esse disjuntor aqui, ó. Então, esse disjuntor, ele está alimentando quem? Esse transformador aqui, ó. Tá vendo? Esse transformador. Então, aqui tem os bornes de ligação. Né? Vem dois cabos aqui, transforma 440 em nível de tensão 110, porque as bobinas de comando desses contatores, né, são todas 110. Então aqui eu alimentei o transformador. Então Q4 alimenta o transformador. Se nós viermos aqui agora novamente no diagrama, eu tenho, desculpa pessoal, Q1 que alimenta o transformador e Q4 é o disjuntor de comando, tá? Q1, então Q1, né? Q1 está aqui, esse Q1 que alimenta o tráfego que está aqui embaixo, esse transformador. Q2. O Q2 ele faz a alimentação do meu inversor de frequência. Então, IF1 é o inversor de frequência. A gente tem um contato de K1. Depois, quando a gente for interpretar a lógica de comando, vocês vão observar qual que é a finalidade aqui de K1. Mas vocês vão observar que se K1 estiver desenergizado,
não existe possibilidade de realizar acionamento nenhum. Olha, que o meu motor está aqui, ó. Esse aqui é o meu motor elétrico. Então, sem K1 for receber um sinal de comando, não existe a possibilidade desse motor entrar em operação, ou seja, desse elevador funcionar. Então, IF1 é um inversor de frequência. Então, se a gente for olhar aqui na foto, aqui está um inversor de frequência, é um inversor de frequência da Schneider, o tag dele aqui IF1. Nós vamos estudar inversor de frequência mais detalhado no módulo de instalações elétricas industriais, mas só uma breve definição, né? O inversor de frequência ele tem a capacidade de você controlar a velocidade de uma máquina através da variação de frequência, né? Por isso que a gente fala inversor de frequência. Então, a gente pega a onda senoidal e transforma ela numa onda quadrática senoidal, que a gente chama de onda PWM. E se eu tenho um motor, por exemplo, de 1800 RPM, e quero que ele rode a 900 RPM, basta reduzir 50% a frequência. Então, se eu colocar a operação dele em 30 Hz, esse motor opera com esse nível de tensão, esse nível de velocidade, tá? Com essa velocidade. Então, ele altera a velocidade do sistema, além de ter partida suave. Eu não dou tranco. No momento que eu ligar o motor, que a gente percebe que ele tem para romper a inércia, ele gera uma certa robustez, né? Um tranco na partida. O inversor de frequência não acontece isso. Para um elevador isso é fundamental, porque no momento que você tenha transportando carga e você tem aquele rompante do motor, a carga que está ali acomodada no elevador, ela vai se locomover, né? Então ela vai sofrer um impacto e poderá gerar uma carga dinâmica em um sistema que não foi projetado para isso, né? Uma carga dinâmica é aquela carga que vai dar pulsos, né, de força em um determinado sentido. Imagina só, eu projeto uma casa com uma laje, uma cobertura, e a minha ideia dessa cobertura era utilizar para área de serviço, lavar uma roupa, estender a roupa e curtir a paisagem. E amanhã eu resolvo dar uma festa e convidar 100 pessoas para dançar e pular em cima dessa laje. Então essa carga é dinâmica, tá? Essa carga é uma carga dinâmica. É uma carga dinâmica, porque eu tenho várias pessoas, né, oscilando com uma determinada frequência. Então, o inversor de frequência é isso. Aqui eu tenho a saída no borne X1 para alimentar o motor. O motor está lá fora, né, no acionamento. Esse motor aqui, tá? Então a gente vê aqui que a gente tem o motor. Isso aqui é um freio eletromagnético. E aqui é o tambor de enrolamento do cabo de aço, né? Esse cabo de aço aqui que é responsável por estar suspendendo essa carga até os andares que forem solicitados. Então aqui eu tenho o motor elétrico, o freio e o tambor de enrolamento desse cabo de aço. Isso aqui, pessoal, não faz parte do motor, é um redutor e ele ajuda, né, nessa relação de velocidade. Às vezes na mecânica é necessário a gente usar um redutor. O que é esse redutor? Igual a gente faz a velocidade reduzir variando a frequência, se a gente pegar um conjunto de engrenagens e fazer uma variação do diâmetro dessas engrenagens, eu também consigo reduzir velocidade. Mas às vezes essa redução de velocidade apenas de forma mecânica não é o suficiente, e com isso a gente utiliza o inversor de frequência. Esse resistor, tá? R1, existe uma característica de cargas que vão... Imagina só, quando você está acionando o motor para subir o elevador, ele está realizando força. E quando ele está descendo, imagina só, se eu lanço um corpo de uma determinada altura, pela lei da gravidade, esse corpo vai até o solo sem precisar de fazer força alguma.
Então, quando esse motor estiver descendo, ele vai estar gerando uma carga regenerativa. E o motor elétrico ele vai estar gerando uma tensão, ele vai virar um gerador, né? Ele vira um gerador. E como ele se transforma de motor elétrico, ele se transforma em gerador, eu preciso de queimar essa energia que está sendo gerada por ele. Então eu coloco um resistor ou um banco de resistência. Eu não bati foto dessa parte do painel, mas um banco de resistência, só para vocês entenderem o que é um banco de resistência, eu vou abrir aqui Google, para a gente não perder a ideia das imagens, que eu acho importante isso, já que não está tendo aula prática. Banco de resistência. Banco de resistência inversor. Para inversor. Aqui, olha. Isso aqui é um banco de resistência para frenagem, tá? Ó, é isso aqui. Ok? Então a gente coloca esse verde, né, esse cilindro verde que é uma resistência, e a gente calcula a quantidade que é necessária para a gente poder dissipar essa energia ser gerada, tá? Então a gente insere isso, fica ligado, vocês vão observar que quem dá o comando para dissipar essa energia desse banco de resistência é o próprio inversor, tá? Tá ligado no próprio inversor, ele vai enxergar essa energia, por ser um sistema eletrônico, ele vai enxergar essa energia regenerando, injetando uma energia da rede aqui nele. Aí com isso, ele dissipa nesse resistor, tá? Dissipa no resistor. Dando sequência aqui no diagrama unifilar, então nós passamos aqui pela linha de entrada, como o Roberto comentou, disjuntor geral de alimentação. Logo eu tenho Q1 que alimenta um trafo de comando. Esse trafo transforma 440 em 110 para fazer o comando das bobinas dos contatores, né, e das botoeiras de campo. Eu tenho um relé, um contato de K1, né, de um contator aqui, que vai ser uma condição para entrar em operação o elevador. Então aqui existe um intertravamento mecânico que vai fazer com que permita o acionamento apenas quando K1 estiver energizado. Eu tenho Q2, é um disjuntor que vai fazer a alimentação do inversor de frequência. Eu tenho o motor elétrico, o banco de resistência em virtude de quando o elevador estiver em movimento de descida, o motor se transforma em uma máquina gerador e vai gerar um nível de tensão que precisa de uma energia que deverá ser dissipada em um resistor. Q1, tá? Q3. Q3 é um disjuntor que vai fazer a proteção do circuito de alimentação do freio. Então, se a gente volta aqui na foto, olha, aqui eu tenho o motor e aqui eu tenho o freio. Esse freio é um dispositivo eletromagnético. O que é isso? Quando não tem energia, né, o motor não está sendo energizado, automaticamente eu tenho uma bobina interna nessa parte aqui, olha, que faz com que duas sapatas, né, dois cilindros pegam e atua sobre o eixo do motor. Então ele para imediatamente o motor elétrico. Então imagina só, eu estou instando uma carga e dá um problema no disjuntor e gera falta de energia, o que vai acontecer? Vai parar todo o sistema e o freio atua imediatamente. Senão vai despencar o equipamento, né? O equipamento vem a cair. E quando eu energizo esse motor, libera o freio, tá? Então a lógica de comando que a gente vai ver daqui a pouco, vocês vão observar que o freio ele é acionado primeiramente para liberar, né, no momento que vai içar, e automaticamente o movimento de subida ou descida desse elevador. E depois a gente passa um vídeo, no YouTube tem vários vídeos internos desse motor indicando o funcionamento. Caso vocês não tenham visto na disciplina de máquinas elétricas, a gente pode estar complementando, tá? Eu passo para vocês o link, vocês assistem, tem vários vídeos explicativos aqui do interior dessa máquina.
Vamos voltar aqui. Então aqui é a simbologia do freio, que está lá fora, tá? Simbologia do freio. E vocês vão observar que tem uma condição de um relé aqui, que é K2, tá? K2 é a condição de um relé para esse freio entrar em operação. Então existe uma condição aqui, que nós vamos ver agora nas próximas páginas. Aqui mostra um diagrama trifilar. Então olha só, aqui eu tenho um diagrama unifilar, aqui é um unifilar, e na próxima página eu tenho um trifilar, tá? Só que esse trifilar ele vai mostrar para mim também aqui, olha, um monitor de tensão. O que é esse monitor de tensão? O que esse monitor de tensão faz? Que é esse relé aqui, ó, RMT, tá? RMT. Caso venha faltar uma fase no motor elétrico, aqui tem um cabo que soltou desse borne, né? Não tem alimentação, faltou uma dessas tensões aqui, ele não vai permitir com que se energize o painel, tá? Essa que é a função desse relé, que é um relé RMT. Então ele está sendo alimentado, é um relé, é um eletrônico, né? Ele é alimentado aqui, ele é um medidor de tensão, e mais à frente a gente vai ver as linhas de contato dele, justamente permitindo, quer ver, olha, vamos aqui, condição, tá vendo, ó, RMT, olha, se RMT não tiver fechado, ou seja, se não tiver identificado nenhuma das fases, ele vai permanecer aberto. Se ele vai permanecer aberto, lembra que K1, olha só, relé K1, lá naquela primeira página era a condição de funcionamento de todo o painel. Olha K1 aqui, olha, tá vendo? É isso, K1, se o relé RMT detectou que não tem fase, esse contato dele aqui, olha, não vai se fechar e não vai permitir a partida do acionamento. Então, ele está na linha de K1. A linha de K1. Então, voltando à análise desse diagrama, vem novamente a representação aqui do fornecimento de entrada. Aí já mostra no diagrama trifilar os bornes, né, que eu havia comentado com vocês lá, a borneira X1, RST e o condutor PE, que é o condutor de proteção, passa por Q0. Eu vou pegar as três fases e alimentar o RMT. O transformador, né, que faz a relação de 440 para 110. A potência desse trafo é de 200 VA. Me mostra também o disjuntor, né? Eu tenho o disjuntor aqui, Q1, os disjuntores que a gente já tinha comentado. Vocês vão observar que no circuito de comando, olha, eles estão usando um DR, ok? Um dispositivo de proteção residual. Por que um DR? Porque esse nível de tensão vai nas botoeiras, tá? Em campo. E eu já comentei com relação à norma, né? Foi um dos primeiros pontos que a gente começou a falar sobre comandos elétricos, que a NR, se não me engano, NR12, ela fala, e a própria NR10, ela fala que os níveis de tensão de comando tem que ser, se for alternado, até 63 volts alternado, e se for contínuo, até 48 volts contínuo. Então, eles amenizaram a situação para usar o nível de tensão 110, colocando um DR aqui. Então, qualquer fuga de corrente que venha a ter, né, ou venha criar um choque elétrico no usuário que estiver lá apertando o botão de acionamento do elevador, ele vai desarmar. E Q5, que é o disjuntor que vai fazer a alimentação da parte de serviços auxiliares. O que é serviços auxiliares? A iluminação do painel e alguma tomada e alguma resistência de aquecimento. A gente vai ver lá na frente. Eu quero só atentar com vocês aqui, eu não sei se vocês observaram que esse tipo de formato de desenho, né? Você vê que esse formato de desenho ele tem a margem, ele vai ter uma margem
E ele tem uma indicação aqui, ó, de letras, ó, letra A, letra B, letra C, letra D, tá vendo? Tanto na margem esquerda como na margem direita. E eu tenho números também. Aqui, ó, número 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por que que a gente utiliza esse tipo de informação, né, nesse formato? A seguinte condição: toda vez que eu quero mapear o contato de uma bobina, exemplo, K1. K1 ele tem 3 contatos de força, tá? Ele tem 3 contatos de força e tem 3 contatos auxiliares. Então, olha só, na simbologia de cada bobina, eu estou representando os 3 contatos auxiliares e os 3 contatos de força e as 3 contatos auxiliares. Tá vendo esse número aqui, ó? 4 e 6, 4 e 6, 4 e 6. Isso está dizendo que está na página 4, na coluna 6. Então, esse contato 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6 estão lá na página 4, na coluna 6. Então, vamos lá na página 4, olha. Vamos ver se eles estão lá. Então, a gente está na página 4. Vou reduzir aqui. Página 4. E vamos lá na coluna 6. Passei aqui, olha. 6. Tá vendo aqui o 6? Coluna 6. Ao contato aqui, olha. Ao contato do contator. Né? São os contatos de força, ó. E nessa página aqui está indicando que a bobina, né, quando aparece embaixo aqui a bobina, 5.2, quer dizer que eu estou falando que a bobina está lá na página 5, na coluna 2. Então vamos voltar na página 5. Página 5. Então a gente está na página 5. Página 5. Está aqui a página 5. E eu estou aonde? Na coluna 2. Ou seja, eu estou identificando, olha, coluna 2. Coluna 2. Está aqui a bobina de K1. Aí tem mais contatos auxiliares aqui, olha, tem em outras páginas, né? Onde está a página? O contato 13 e 14. O contato 13 e 14 está na página 5, que é essa página aqui, na coluna 5. Então, eu vou ver o 13 e 14 de K1. 13 e 14 de K1. Página 5, que é essa página, coluna 5. Então, ele vai estar aqui na frente. Coluna 5. Aqui, ó. 13 e 14 de K1. Então, as informações, tá? Dos contatos das bobinas, né? E das bobinas, dos contatores e os seus contatos, eles têm uma informação que a gente chama de informação cruzada. Quando a gente faz um diagrama um pouco mais bem elaborado, né? A gente vai criticando o trabalho dos outros aqui. Tá vendo que eu estou falando aqui 4.6? Eu poderia ter colocado 4.6 e aonde que está aqui o contato de K1? Ó, 4.6. Ó, página 4.6A. Que aí eu faria amarrar, olha, tá na coluna 6, página 4, página 4.6, coluna 6, linha A. Então ficaria 4.6A. O correto é a gente fazer dessa forma. A gente colocar também, né, aqui 4.6, inserir a letra A. Seria a letra A. Outro detalhe que vocês vão estar vendo, que vocês estão vendo, olha, 10.2, estou indo para a página 10.2, esse nível que tem para a página 7.1. As linhas aqui recebem número 1 e número 2. Isso aqui está representando o potencial, tá? Que vem de uma mesma fonte, monta um circuito, a mesma fonte de alimentação.
Aqui o borne X1, tá vendo? Olha, de novo aquela borneira X1 que eu havia comentado com vocês, né? A borneira X1 aqui, a borneira X1, a borneira X1, e aqui já entra a parte de comando, tá? Aqui já é minha parte de comando. Então na minha parte de comando, o que eu tenho aqui, olha, botões de emergência. Vocês vão observar que a condição para operação do elevador K1 tem que estar o quê? Energizado. E para K1 estar energizado, o que precisa de acontecer? Precisa de acontecer que todos os botões de emergência não estejam atuados. Então, ou seja, BCT é o botão de emergência do térreo, BC1 é o botão de emergência do primeiro andar e BC2 é o botão de emergência do segundo andar. Então, nenhum desses três botões de emergência não podem estar atuados. Se tiver atuado, o que vai acontecer? A bobina de K1 não vai ser energizada. Outra condição para entrar em operação são esses sensores aqui, ó, S1 e S2. Esses sensores S1 e S2 são sensores limitadores de enrolamento de cabo na talha, tá? São sensores indutivos, que é uma próxima matéria da semana que vem que a gente vai estar comentando com vocês. Quando o cabo, o condutor tiver sido, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui, a gente vê, olha, esse sensor aqui, olha, eu tenho um sensor aqui e tem um outro do outro lado. O que vai acontecer com esse sensor indutivo? Tá vendo o cabo de aço aqui? Ele vai dando voltas. Ele vai dando voltas, vai dando voltas, vai dando voltas, vai dando voltas, vai dando voltas. Quando chegar nesse ponto, esse sensor vai detectar que chegou cabo de aço aqui. Então, se ele chegou cabo de aço aqui, ele não vai permitir, tá? Ele não permite que você continue pedindo para o elevador subir, senão o elevador ia vir e arrancar toda a estrutura, né? Ele ia vir subir aqui, bater e arrancar essa estrutura. Então esse sensor aqui ele vai limitar o posicionamento. É um dos sensores que vai limitar o posicionamento do elevador. Então eu dei uma, dei duas, dei três, dei quatro, dei cinco, dei 6 voltas, enrolei todo o cabo. É sinal que esse elevador está lá, tá suspenso. Se ele está nessa condição aqui, é sinal que ele está lá no térreo. Então eu tenho um controle através desses sensores, tá? Que vai estar aqui no meu tambor de enrolamento de cabo. Tambor de enrolamento de cabo. Então a minha condição, né, desses dois sensores aqui que está escrito talha e a condição do RMD. Então, estando satisfeita essas condições, o K1 vai fechar, né? Vai ser acionado. Se ele vai ser acionado, ele vai dar condição de partida para o motor. Aqui, ó, K1, ele está aqui. Se a gente for lá no unifilar, K1, ele vai dar condições de acionamento do motor elétrico. Né? É um dos fatores de condição para acionamento. Bem, aqui eu tenho S3, S4 e S5. Esse S3, S4 e S5, eles são sensores de posicionamento, ou seja, ele vai indicar que em qual nível, tá? Em qual pavimento esse elevador está parado. Se ele está parado no térreo, se ele está parado no primeiro andar, se ele está parado no segundo andar. Quem recebe essas informações são os relés K1, K2 e K3. Então vocês vão observar o seguinte, olha, quando eu estou chamando de KA, é contator auxiliar. Eles não são contatos de força. São contatos de comando, são contatores de comando. Você vê que K1, né, ele não tem um A porque é o meu contato de força principal. Ele que está dando energia, né, ele que está alimentando a força do painel, né, está dando a tensão de alimentação do painel, então um circuito de força. E esses contatores são contatores auxiliares. Qual que é o tipo de sensor que foi utilizado lá na estrutura? Foi sensores limitadores.
mecânico que a gente até estudou, nós estudamos aí nessa última aula. Então aqui, olha, esse tipo de sensor aqui, ó. Eu estou usando uma foto de WhatsApp aqui, não estou conseguindo dar o zoom direito, mas foi esse modelo de sensor. Vocês vão ver que tem um batente, né? Tem um batente aqui. No momento que esse batente encostar nesse sensor, vai acionar aqueles respectivos relés, tá? Os respectivos relés. Então a gente tem esses sensores aqui. Aqui eu tenho as caixas de comando, tá? Cada andar tem uma caixa dessa de comando. Cada andar tem uma caixa dessa aqui de comando, um botão de emergência e o botão para chamar para o primeiro, para o térreo, para o primeiro, para o térreo, para o primeiro e para o segundo pavimento. Um botão de emergência aqui, e cada andar tem essa caixa de comando, essa caixa de botoeiras aí. Ok? Então aqueles sensores que estavam lá fora, que eu acabei de mostrar para vocês, vão estar acionando e posicionando o nível de cada andar. Partindo para a próxima página, eu tenho aqui o diagrama trifilar do inversor. Q2, a alimentação do inversor, a saída dos cabos para o motor, as caídas dos cabos para o resistor de frenagem, conforme eu já tinha comentado. K2, que está alimentando o inversor. Então, eu quero chamar a atenção de vocês o seguinte, ó. Tá vendo ali K4, K5 e Q3? Quem é Q3? Q3 é um disjuntor. Olha, Q3 é um disjuntor. Se nós formos lá na foto do painel, né, a foto do painel, quem é Q3? Q3 é um disjuntor motor, tá vendo? É um disjuntor motor. E ele tem um contato auxiliar. Esse contatinho aqui, olha, que está sendo representado. Esse contato aqui, que está sendo representado lá no meu diagrama de comando. Tá vendo esse Q3 aqui, olha? É o 43 e 44, é um contato aberto do disjuntor. O que é isso aqui? Tá vendo falha? Ele é o disjuntor que alimenta o freio. Então, se tiver uma falha no freio, ou seja, o freio não está sendo energizado, você não dá partida no sistema, tá? O próprio inversor de frequência aqui, olha, ele vai mandar uma informação onde K2, olha, não vai ser energizado e o contato de K2 não vai liberar o acionamento do freio. Tá vendo que K2 está na linha do freio? Então, K2 ele não permite com que o freio, que o motor parta, né, esse motor aqui gire, sem K2 entrar em operação. Então, se eu tenho uma falha de disjuntor, né, houve uma sobrecarga, houve algum curto-circuito, o que gerou um desarme nesse disjuntor, que é a alimentação do freio, vai mandar a informação para o inversor de frequência. O inversor de frequência vai pegar essa informação aqui nesse borne dele, que é o LI3, né? O L3, e vai gerar uma informação de falha. Quando o inversor recebe esse bit, né, esse pulso de 24 volts aqui, ele recebe essa informação, chegou nível 1, né? Chegou um bit 1 para ele ali, 24 volts. Ele vai travar, ele não vai permitir que esse motor parta, que esse elevador entre em operação. E vocês vão observar que K4 e K5, o que eles têm a função? Toda vez que o elevador for subir, o contato de K4, esse contato auxiliar, vai mandar um bit aqui de 24 volts, ou seja, uma informação de nível 1, para o elevador subir. Quando eu pedir para o elevador descer, quem é responsável de mandar essa informação é o contato auxiliar de K5. Então ele vai mandar um pulso aqui de 24 volts para descer.
existe um intertravamento que nunca vai chegar a essas duas informações, né? K4 e K5, eles nunca poderão entrar, né, em conjunto. E isso vai nos lembrar o sistema de partida direta com reversão. Não sei se vocês lembram da partida direta com reversão, em que eu tinha K1 e K2 e nenhum dos dois poderiam operar em conjunto. Eles não podem, né, eles não podem operar em conjunto. Então eu colocava na linha de K1 um contato, né, de K2 e na linha de K2 um contato fechado de K1. É a mesma coisa que aconteceu aqui. Mesma coisa, que eu estou criando uma reversão aqui para o meu motor. O meu motor elétrico. Então aqui eu tenho, né, K2 é o relé que vai receber essa informação do meu inversor de frequência. Então nessa página está representando a interface entre comando do inversor para ligar, desligar, inverter o sentido de rotação do motor, e gerou um intertravamento com o sistema de falha. Se o meu freio não tiver em condições de operar, o elevador se mantém com freio, né? Vou falar o termo aqui, freado, ele mantém-se posicionado e com freio atuado e não permite acionamento. Vamos continuar aqui. Aí vem uma linha aqui de comando, né, com as condições. Eu tenho aqui, ó, fim de curso das portas. Tá vendo que eu tenho uma série, né, de fim de curso, aonde que, se a minha porta estiver fechada, né, elas estiverem, se as portas não estiverem fechadas, isso mesmo, eu também não vou conseguir movimentar esse inversor. Tá vendo que eu tenho, olha, para subir K4, para descer K5. Então, nas portas de cada andar foram colocados outros sensores fim de curso. Aí o pessoal teve até a criatividade lá que eles fizeram isso aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Eu deveria ter baixado essas fotos do meu WhatsApp, eu não baixei, tá ruim de mostrar. Aqui eu tenho um sensor, olha, se vocês forem observar, vocês forem observando, vocês observarem aqui, deu problema aqui. Pessoal, eu arrumei aqui. Peraí. Bem, vamos continuar aqui, a gente já está encerrando. Então são os sensores que eles colocaram no intertravamento da porta, que é justamente para poder fazer o quê? A habilitação que a porta deve permanecer fechada, tá? Para acionamento desse elevador. Eu vou mandar as fotos para vocês depois no grupo. Mesma coisa, eu tenho os burners, tá? Que vai receber essas informações. Eu tenho os botões, olha, BC1, que é o botão de comando de primeiro andar, BCT, comando de térreo. Então chama para o primeiro andar e vai para o térreo. Então quando eu quero chamar o elevador para o primeiro andar, eu vou estar posicionado, né, no primeiro andar, por isso está aqui, ó, BC1, então eu estou lá embaixo. Então é a caixa de comando BC1 do primeiro andar. Eu aperto o botão B7, esse botão B7, K1 é aquela condição que a gente colocou lá atrás, né, que vai estar indicando o posicionamento do elevador. E ele vai fazer a condição de K4, né? K4, então ele vai fazer com que ele suba.
né? K4 sobe, K5 desce. E assim sucessivamente. Eu tenho aqui o botão B4 com a mesma condição. O selo, tá vendo que está criando um selo de contato aqui, olha. K4 gera um selo nessa linha de comando. K7 também gera um selo aqui nessa linha de comando, olha. Então esses dois, né, acionando esse sistema, eu tenho um selo de K4 e de K7. K7. E essa lógica ela vai se repetindo, tá? Ela vai se repetindo. Vou interromper o compartilhamento aqui. Só aqui, só um minutinho.